Fala, meu aluno, meu orgulho, professor Paulo Maia, e nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Separei uma aula bem bacana hoje e nela nós trabalharemos mais uma função sintática, dessa vez o agente da passiva, beleza? Então, vem aqui para o slide comigo. Então tá aí, agente da passiva é o nosso tópico de hoje. Mais uma vez, deixe-me tomar aqui um cafezinho. Mais uma vez aqui o meu mapa mental sobre os termos da oração. É sempre importante você saber onde cada função sintática está. No caso, o agente da passiva está aqui, ó. Agente da passiva, que está ligado aos termos integrantes da oração. Beleza? Então, essa aqui é a relação dessa função sintática com a oração. Está dentro dos termos integrantes. É sempre bom você saber isso, tá? Bom, vamos aqui para a parte teórica. Eu trouxe alguns exemplos aqui e nós vamos conversar um pouco sobre cada um deles. Venha comigo. Teoria agente da passiva. O gramático ficou rodeado de admiradores. Pessoal, primeiramente, o que é o agente da passiva? Então, vem aqui comigo. Pessoal, o agente da passiva Quais são as características, ou só pode citar alguma característica, professor, do agente da passiva? Claro que posso. Primeira característica do agente da passiva. Ele pratica, isso aqui é algo conceitual, tá? Pratica a ação verbal. Professor, mas isso aí não é sujeito? Não é sujeito por quê? Porque ele pratica a ação verbal no sujeito paciente. Ele pratica a ação verbal no sujeito paciente. Deixa eu dar uma destacada aqui. Agente da passiva. Beleza. Então, primeiramente, você precisa entender que ele pratica a ação verbal no sujeito paciente. Então, vem aqui para os exemplos comigo. Ó, o gramático ficou rodeado de admiradores. Ou seja, em outras palavras, trocando em miúdos, os admiradores rodearam o gramático. Fazendo o caminho inverso, é basicamente isso. Os admiradores rodearam o gramático. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Os governantes serão repreendidos pelo povo. Os governantes serão repreendidos pelo povo. Pessoal, observe, serão repreendidos. Essa forma verbal aqui, ela traz para mim a ideia de que os governantes recebem a ação. Você consegue entender isso? Que os governantes serão repreendidos pelo povo, então o povo repreenderá os governantes. Você consegue entender isso? E você também, você que está um pouquinho mais avançado, você percebe que o serão está concordando com os governantes, porque os governantes aqui é o meu termo sujeito, porque o meu sujeito paciente. Sujeito paciente. Por que sujeito paciente? Justamente por essa ideia de receber a ação verbal do agente da passiva. Beleza? Por receber
a ação verbal do agente da passiva. Então, primeiramente, não confunda agente da passiva com sujeito. Mas você deve entender que o agente da passiva pratica a ação verbal recebida pelo sujeito paciente. Logo, para que exista o sujeito paciente, deve existir alguém que vai praticar aquela ação. E isso, pessoal, lá nas vozes verbais nós trabalhamos bastante. Aí eu te mostro que na voz passiva sintética o agente da passiva pode ser omitido, como por exemplo, vendem-se casas. Em vendem-se casas eu tenho a voz passiva sintética, que transformando na voz passiva analítica, vira o quê? Casas são vendidas. Aí você me pergunta, professor, então cadê o agente da passiva? Então, na voz passiva sintética ele pode ficar subentendido ou oculto, beleza? Agora, na voz passiva analítica, ele vai aparecer. E como você fará para detectá-lo? Observando se o sujeito está recebendo a ação do verbo, beleza? Olha aqui mais um exemplo, venha para a tela comigo. Próximo exemplo, o livro vai ser cuidadosamente revisado. Pessoal, olha isso aqui, ó. Vai ser cuidadosamente revisado por quem? Calma, calma. Por quem? Pessoal, você percebe que o livro aqui é o meu sujeito paciente? Então observe, ó, que o agente da passiva, ele em regra será introduzido, ó, em regra, é introduzido pelas preposições. Pelas preposições de, pelo e por. De, pelo e por. Observa aqui, ó, por quem, beleza? Ó, era conhecida dos é igual o que, pessoal? Ó, dos é igual a de mais os, tá? Ah, o professor não falou dos, então não é, pessoal. Dos é igual a de mais os. Era conhecida dos dois professores. Tínhamos sido surpreendidos pelo brilhante azul do mar. Eles estavam dominados por quem os coordenava. Brilhante azul do mar. Dois professores. Beleza? Então grave esse esqueminha aqui. Por quê? Porque na hora da prova, esse conceito, ele não vai estar... como que eu posso explicar? É o tipo de conceito que dificilmente, às vésperas da prova, você vai ter a preocupação de revisar. Então basta umas 2, 3 olhadas aqui para você entender o conceito de que agente da passiva, primeiro, como eu coloquei aqui, ó, pratica ação verbal no sujeito paciente. Segundo, em regra, é introduzido pelas preposições de, pelo e por. Sem novidade? Próximo slide, ó. Toma aqui um golinho de café. Agora, eu quero te apresentar 3 formas. A forma simples, a forma composta e a forma oracional. Pessoal, vamos conceituar. Conceito.
Conceito não, porque quando eu falo conceito eu tenho que dar embasamento. Eu vou colocar aqui, resumo. Resumo. E aí a gente faz o tic-tac, tá? Ó, eu venho pra cá e volto pra cá. Eu venho pro lado esquerdo, depois pro lado direito. Também é comigo. Fui. Quem fui? Eu. Fui mordido pelo cão. Pessoal, quem foi mordido? Eu. Quem é pelo cão? Pelo cão é quem pratica ação. Não foi o cão quem mordeu? Pratica a ação. Se o sujeito eu fui recebe ação, então se eu tenho o sujeito paciente, obrigatoriamente, observe, pelo cão será o quê? O meu agente da passiva. Aqui você já sabe, pelo amor de Deus. Eu acabei de te dar ali uns 5, 6 exemplos de... Eu acabei de te dar uns 5, 6 exemplos de agente da passiva. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais, beleza? Então o que eu passei até agora, nesse slide aqui você já viu. Vamos avançar? Agora observe quantos núcleos o termo pelo cão tem. Núcleos. Eu tenho quantos? Cão, somente um. É isso. Então, em pelo cão, eu tenho... Epa, não é isso aqui não, é a caneta. Em pelo cão, eu tenho um núcleo. Quando eu tenho um núcleo apenas no agente da passiva, isso significa que eu tenho um agente da passiva simples. Então, o que é o agente da passiva simples? Eu quero que você fale para mim agora. O agente da passiva simples possui apenas um núcleo. Possui apenas um núcleo. Beleza. Então até aqui, ó, larga a caneta aí, você que tá montando o caderno, você que tá trabalhando com post-it aí, não sei como você está fazendo a sua anotação, pare tudo agora. O que é o agente da passiva? Primeiro, ele só existe na voz passiva. Se há agente da passiva é porque eu estou na voz passiva. Beleza? Segundo ponto, se há agente da passiva é porque eu tenho um sujeito paciente. O verbo vai concordar em número com o sujeito paciente. Eu tô revisando tudo aqui para você. Se esse agente da passiva, ele em regra é introduzido pelas preposições de, do, da, por, pelo, pela, beleza? Então, já te passei também as preposições que introduzem o agente da passiva. Agora nós estamos aprofundando. Os tipos de agente da passiva são simples, composto e oracional. O simples possui quantos núcleos? 1. Logo, se possui 2 núcleos, é o que? É composto ou composto? Composto. Então vamos aqui, ó. Fui assediado, pessoal. Quem fui assediado? Eu. Beleza? Fui assediado, olha aqui, ó. Pela editora X e pela editora Y. Pessoal, aqui eu tenho 2 núcleos. O meu agente da passiva é tudo isso aqui, ó. Só que eu tenho editora X e editora Y. Eu tenho núcleo... Epa, é caneta que eu quero. Eu tenho núcleo 1 e eu tenho núcleo 2. Então, quando eu tenho 2 núcleos no meu agente da passiva, esse agente da passiva é composto. Professor, e se eu tiver 2
2 não, se eu tiver 3, também será composto. Então, o composto, o agente da passiva composto, se eu colocar aqui que possui 2 núcleos, está correto? Não. Ele possui mais de um, deixa eu organizar aqui essa mesa aqui, mais de um núcleo. Mais de um núcleo. Pessoal, eu estou indo na manha, tá? Até aqui, sem novidade, já consegue entender o que é um agente da passiva, já consegue saber quando eu estou numa voz passiva ali, quando eu tenho um sujeito recebendo ação verbal, sem novidade, né? Então vamos concluir a parte teórica aqui, ó. Venha comigo. O prédio foi construído por quem entendia de engenharia civil. O prédio foi construído. Pessoal, primeira coisa que você tem que entender. Quem foi construído? O prédio. Então, o prédio é o meu sujeito. Só que ele recebe a ação do verbo. Ele recebe a ação do verbo. Então, ele é o meu sujeito paciente. Ok. Aqui eu tenho a forma verbal. Beleza. Pessoal, se eu tenho sujeito paciente, se eu tenho o verbo que indica que o sujeito recebeu a ação, e eu tenho um termo introduzido pelo por, então tudo isso aqui vai ser o meu agente da passiva. O meu agente da passiva. Só que há uma observação aqui. Entendia. Dentro do meu agente da passiva, eu tenho o que, pessoal? Um verbo. Algo que você não viu porque não há nem no composto, nem no simples. Então, pessoal, se a tua banca ela afirmar que tudo isso aqui é o agente da passiva, tá certo. Se a tua banca falar que o trecho por quem entendia de engenharia civil é um agente da passiva oracional, professor, por que oracional? Olha como é difícil, porque dentro dele tem uma oração, tem o quê? Tem um verbo. Então, quando eu tenho um verbo dentro do agente da passiva, eu tenho um agente da passiva oracional. Beleza? Então, vamos colocar no nosso resumo. Vamos colocar o que, professor? Vamos colocar um resumo do conceito. Agora, o oracional. O oracional. O oracional, como que a gente faz para simplificar? Possui verbo. Possui verbo. E como que a gente faz para fixar isso aqui na memória? Usa cores. Então, um núcleo, mais de um e verbo. Beleza? Então, pessoal, aqui nós matamos praticamente toda a teoria sobre agente da passiva. Praticamente toda a teoria. Então, agora eu só preciso fazer uma coisa. Abrir os seus olhos para alguns cuidados que você tem de ter para não confundir o tal agente da passiva. Venha comigo. Apesar de não ser comum, eu coloquei até um cuidado ali, ó. Apesar de não ser comum, o agente da passiva pode estar deslocado. O agente da passiva pode estar deslocado. E você consegue entender pela ideia que eu já te expliquei. Pessoal, muitas coisas na língua portuguesa você vai entender lendo. Você vai ter que entender a ideia. Como que eu posso te explicar isso? Não queira focar muito no decoreba.
Língua portuguesa só começou a fazer sentido para mim quando eu procurei entender. Ó, tente entender isso aqui, ó. Pelo público, o jogador foi vaiado. Pessoal, o jogador foi vaiado pelo público. Pelo público é o meu agente da passiva. O jogador, pelo público, ó, o jogador foi pelo público vaiado. O jogador foi vaiado pelo público. Então, apesar de não ser comum, como eu coloquei aqui no slide, o agente da passiva pode aparecer deslocado. Então, não se assuste se cair dessa forma na tua prova, beleza? Vamos para mais um cuidado que eu trouxe aqui para você. Às vezes, o agente da passiva pode vir... vamos lá. Às vezes, o agente da passiva vem ligado a só um verbo no particípio. Só um verbo no particípio. Porque, em regra, se você voltar aqui, ó, foi vaiado. Foi vaiado. Em regra, aparecerão 2 verbos, mas pode aparecer a forma verbal no particípio, que será chamada, nós chamamos isso na gramática, de oração reduzida de particípio. Professor, não entendi. Vamos tentar. A barricada feita pelo soldado, ó, eu vou apagar aqui para fazer direitinho. Feita pelo soldado surtiu efeito. A barricada que foi feita pelo soldado surtiu efeito. Então, quando aparece o que, aparecerá o verbo ser mais o feita. Feita é o quê? Feita é particípio. Feita é particípio. Mas se eu omitir o que, eu posso fazer o seguinte, colocar somente o particípio. Ó, a barricada feita pelo soldado surtiu efeito. A barricada foi feita pelo soldado surtiu efeito. Fica sem sentido. Então eu posso omitir o que e colocar somente o particípio. Beleza? E tudo isso aqui vai estar dando uma característica para a barricada. Consegue entender isso aqui, ó? A barricada surtiu efeito. Qual o tipo de barricada? A feita pelo soldado. A barricada surtiu efeito. Qual barricada? Que foi feita pelo soldado. Beleza? Próximo slide. Não custa relembrar que o agente da passiva corresponde ao sujeito da ativa. Pessoal, talvez você não tenha notado. Mas quando eu mudo da voz ativa para passiva, eu mudo o sujeito. Ó, os fãs, vou mudar até a cor aqui. Os fãs rodearam o cantor. O cantor, vou usar a mesma cor, ó. Epa, volta. Ficou rodeado por fãs ou de fãs. Pessoal, os fãs rodearam o cantor. Qual a função sintática de os fãs? Muito bem, sujeito. Rodearam. Eu tenho rodearam o meu verbo. Ok. Os fãs rodearam o cantor. Aqui eu tenho a voz ativa. O cantor aqui, pessoal, é somente o meu objeto direto, tá? Os fãs rodearam o cantor. Agora observe, o cantor, que era objeto direto na voz ativa, que aqui eu tenho a voz ativa. O que é voz ativa, pessoal? Responda para mim, o que é voz ativa? Voz ativa é quando o sujeito pratica ação. Pronto. Quando o sujeito pratica a ação, eu tenho voz ativa. Quando o sujeito recebe a ação, eu tenho voz passiva. Isso não é simples? Isso é simples.
Então, na voz ativa, o cantor é objeto direto. Agora, observe, o cantor ficou rodeado por fãs. Pessoal, eu vou perguntar para você, quem rodeou? Os fãs. Beleza, aí eu vou falar que os fãs é sujeito de novo. Beleza, os fãs, o termo de fãs é sujeito. Como que existe sujeito preposicionado? Não existe sujeito preposicionado, então sujeito não pode ser. Quem rodeou? Os fãs. Quem ficou rodeado? O cantor. Logo, o cantor é o meu sujeito. Só que ele recebeu a ação verbal. Nós chamamos de sujeito paciente. Aqui eu tenho o meu verbo. E se eu tenho o sujeito paciente e o termo introduzido por ou de, eu tenho o meu agente da passiva. Muito bem. Muito bem, muito bem. Ah, um detalhe aqui. Aqui a voz passiva. Porque vai que você é daqueles que printa. Ah, eu sou daqueles caras que printam ali e guardam no celular. Beleza, sem novidade. Pessoal, então vamos aqui tirar algumas dúvidas, porque há diferença entre o agente da passiva e o complemento nominal. E depois vamos resolver duas questões, beleza? Então venha para a tela comigo. Diferença entre agente da passiva e complemento nominal. Vamos lá, ó. O rapaz foi apaixonado pela colega. O rapaz foi apaixonado pela colega. Ok. O rapaz foi assediado pela colega. As ruas ficaram cobertas de lama. Você tem que prestar muita atenção nisso aqui, ó. No foi apaixonado, no foi assediado e no ficaram cobertas. E vai tentar entender uma coisa chamada relação entre sujeito paciente e agente da passiva. O rapaz foi apaixonado pela colega. Pessoal, deixe-me te perguntar uma coisa. Quando eu digo que o rapaz foi apaixonado pela colega, quem que teve o trabalho de ficar apaixonado? Claro que foi o rapaz. Então, quando eu tenho esse exemplo aqui, a colega, ela foi inerte. Inerte a isso aqui. Então, aqui, pessoal, eu tenho apaixonado. Opa! Eu tenho apaixonado. Nesse caso, quem recebe a ação da paixão é a... Eu quero a caneta. Quem recebe a ação da paixão é a colega. E quando o termo... Grave isso aqui. Quando o termo... Ó, vou botar aqui, ó. Termo preposicionado. Termo preposicionado após nome e ideia passiva. Passivo. Então, se você tem um termo preposicionado após um nome e ideia passiva, o nome disso é complemento nominal. Eu falei desde o início. Você tem de entender essa relação de quem está recebendo a ação, para não confundir o complemento nominal com o agente da passiva. Próximo exemplo. O rapaz foi assediado pela moça. O rapaz foi assediado pela moça. Eu vou te perguntar, quem assediou?
Opa, última forma. O rapaz foi assediado pela colega. Eu te pergunto, quem assediou a colega? Então aqui está a ação. O responsável pela ação está no termo preposicionado. Vamos voltar ao esqueminha que eu coloquei aqui. Vamos ver se bate de novo, ó. Eu tenho um termo preposicionado? Sim. É após um nome? Sim, porque assediado é o verbo na forma nominal. Após nome? Sim. Tem a ideia passiva? Não, tem a ideia ativa. Se tem a ideia ativa, isso aqui é o meu quê, pessoal? O meu agente da passiva. Beleza? Viu que pode dar um zulu? Então você tem, eu vou falar, acho que já é a 10ª vez que eu falo, você tem que entender essa relação. E esse esquema que eu passei, termo preposicionado após o nome, passivo ou ativo, vai resolver a tua vida e pode te colocar nas vagas do concurso. Último exemplo. As ruas ficaram cobertas de lama. Vou apagar aqui de novo o esqueminha. Ó. Termo preposicionado, certo. Após nome, certo. Porque cobertas é particípio irregular. E particípio é forma nominal do verbo, ok? E agora, tem a semântica passiva ou ativa? Quem cobriu as ruas? A lama? Então aqui eu tenho a ação. Se eu tenho ação, não é complemento nominal. Então, de lama é agente da passiva. Ufa, professor do céu. Professor do céu. Meu aluno, meu orgulho. A gente foi tão fundo que o diabo estava ouvindo os nossos passos já, mas eu já te tirei. Já te tirei da obscuridão, da escuridão das trevas de não saber isso aqui. Até deu um engasgado que eu tomar um golinho de café. Porque não saber isso aqui é como você ter a pistola na cintura e não possuir um carregador. Você até tem conteúdo para ir para a batalha, mas não é suficiente. Então aqui eu te passei algo que com certeza vai resolver a tua vida nas provas, beleza? Para provar, vamos resolver duas questões. A primeira questão caiu no CESP em 2016 no concurso do TRT. Os termos por órgãos estatais, por órgãos estatais e dos preceitos morais exercem a função de complemento verbal. Pessoal, antes de mais nada, o que é complemento verbal? É objeto direto e objeto indireto nos períodos em que ocorre. Vamos lá? A par disso, vem cá comigo. A par disso, quando se pensa no processo eleitoral, embora logo venha à cabeça a figura dos candidatos, partidos e coligações como sujeitos de uma trama, que é ordinariamente vigiada, por eles próprios e por órgãos estatais. Quem vigia? Ideia ativa. Se eu tenho ideia ativa, é o meu agente da passiva. A questão já está errada. Porque agente da passiva é diferente de objeto indireto. Ademais, em segundo plano, tal atribuição fiscalizatória advém dos... o que advém de alguma coisa. Beleza. Mas aqui não. Aqui, se você entendeu aquela ideia de quem pratica a ação na forma nominal do verbo, você já está pronto para resolver esse tipo de questão. Então tá aqui, ó, gabarito errado. Vamos passar aqui, ó, gabarito errado. Próxima questão. Seria preservada
a correção gramatical, correção gramatical do texto se no trecho composta minimamente de um radar fosse empregada a preposição por em vez da preposição de. Uma estrutura de VTS, Serviço de Tráfego de Embarcações, é composta minimamente de um radar. Se eu falar que é composta minimamente por um radar, haverá erro? Claro que não, pessoal. Então, seria preservada a correção gramatical? Certo. Então, a questão está correta. A questão está correta. Beleza? Bom, tá aqui o meu YouTube, meu canal do YouTube, Português com Paulo Maia. Se inscreva lá no canal e meu Instagram é @profpaulomaia. Finalizamos aqui mais uma aula que é bem chatinha, mas eu acho que eu consegui explicar e te passar a forma mais simples possível de entender o que é um agente da passiva. Beleza? Bom, fique com Deus, um forte abraço, larga esse ódio e vem me amar. Valeu!